Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia e no tema desse vídeo de hoje o assunto será apostas esportivas no mercado de futebol americano, é isso mesmo. Se você quer saber aí se é mais vantajoso apostar em futebol americano do que no futebol tradicional, ou se você quiser saber se é preciso entender todas as regras do jogo para poder apostar nesse esporte, quais são os principais mercados, quais as melhores estratégias, tudo isso eu pretendo responder aqui nesse vídeo ou deixar mais claro aqui para você que está começando a acompanhar jogos de futebol americano e que tem interesse em saber se é interessante, se vale a pena começar a estudar para fazer apostas nessa modalidade esportiva, beleza? Então se você gosta desse conteúdo, já convido você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like esperto aqui para apoiar o nosso conteúdo e comenta aqui nos comentários se você já acompanha futebol americano, se você já realizou alguma aposta nessa modalidade esportiva ou se pretende começar a partir de agora, depois de ver esse vídeo aqui que eu quero saber também, beleza? Bom, para a gente começar aqui, é interessante a gente delimitar algumas coisas, tá? A gente está no ano de 2026, um ano que é crucial aí para a exposição da marca do futebol americano, né, da NFL, que é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que acaba aí em 2026 tendo uma proporção ainda maior num projeto de expansão aí para aparecer em diversas outras cidades fora dos Estados Unidos, né? Se vocês já devem saber, no Brasil, a gente já teve 2 edições de um jogo de futebol americano fora dos Estados Unidos, né? A gente teve em 2024 e em 2025 jogos na Arena do Corinthians, né? Jogos válidos pela temporada regular de futebol americano. Então, esse é um movimento que a Liga de Futebol Americano faz, levando alguns jogos importantes da temporada para cidades de fora dos Estados Unidos, para fazer com que essa modalidade seja cada vez mais conhecida e tenha aí a audiência de países fora dos Estados Unidos aí para aumentar a sua exposição a nível global. Então, em 2026, a gente vai ter ainda mais cidades e palcos importantes do futebol tradicional estarão sediando jogos de futebol americano. É o caso, por exemplo, do Old Trafford, o estádio do Manchester United na Inglaterra, vai sediar um jogo de futebol americano na próxima temporada. O Estádio Olímpico de Berlim vai sediar um jogo também, né? A gente vai ter aí o Santiago Bernabéu sediando um jogo também de temporada regular da NFL. E aqui no Brasil, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será a sede, dessa vez, em território brasileiro, de mais um jogo da NFL no Brasil. Então, é um fenômeno aí, é uma meta, um objetivo que a Liga de Futebol Americano tem para internacionalizar cada vez mais esse esporte que tem uma audiência gigantesca no Brasil. Até pouco tempo era um público bem segmentado. A gente vê esse esporte se tornando cada vez mais popular por aqui. Então, isso sem dúvida atrai também bastante o interesse das empresas relacionadas ao mercado esportivo. Então, várias casas de apostas oferecendo aí grandes promoções e grandes oportunidades aí para quem quiser começar a colocar dinheiro, colocar suas apostas aí nessa que é a maior liga esportiva do planeta nos Estados Unidos. Há décadas já é o esporte mais assistido, disparado na frente dos outros, né? Muito mais do que NBA, muito mais do que beisebol, muito mais do que qualquer outro esporte lá nos Estados Unidos. O futebol americano domina, né, o interesse da audiência das pessoas por lá e naturalmente movimenta também milhões de dólares por ano em apostas esportivas. É o mercado que tem maior envolvimento das pessoas aí em relação a apostas nos Estados Unidos. E ao redor do mundo vem crescendo muito também. E esse fenômeno faz com que seja muito interessante também a gente começar a observar com mais atenção as possibilidades de mercado dentro do futebol americano, tá? E aí vem a primeira pergunta: é mais vantajoso apostar em futebol americano do que no futebol tradicional? Bom, não sei necessariamente se mais vantajoso, mas algumas vantagens a nível do esporte em si, eu posso garantir para vocês que existem, tá? A primeira delas, talvez seja uma das mais interessantes, é que no futebol americano, rarissimamente um jogo termina empatado, tá? Então, por exemplo, agora a gente está entrando na fase de playoffs aí da competição, né? A pós-temporada, onde não é permitido, né, não é possível pela regra que os jogos terminem empatados. Então tem que necessariamente haver um vencedor. Então se o jogo acaba empatado no tempo regulamentar,
tem prorrogação até que saia um vencedor. Então todos os jogos têm um resultado de vitória e isso é muito interessante, porque se a gente pegar, por exemplo, o futebol, o empate é um resultado que acaba matando muitas apostas ali, né? Dificulta bastante o trabalho do apostador, que utiliza principalmente aí mercados de vitória de alguma das equipes. O empate acaba sendo um complicador que no futebol americano, por exemplo, não existe, tá? Outra questão, o futebol americano é um jogo extremamente tático, é um jogo de disputa por espaço, ou seja, não existe como no futebol a possibilidade de um time querer jogar retrancado no futebol americano. Todas as duas equipes têm a necessidade de defender e atacar na mesma proporção. Então, é um jogo que tem uma dinâmica diferente e é um jogo que proporciona, apesar de ser um jogo muito equilibrado e na maioria das vezes trazer uma previsibilidade interessante para quem está apostando, também é um jogo que permite, onde hajam reviravoltas, permita que às vezes o melhor perca o jogo para o pior time, tá? Então, esse é o tipo de situação que faz com que a gente consiga eventualmente encontrar boas oportunidades de valor para poder trabalhar mercados dentro desses jogos, tá? Então, esse fator, para mim, é o que pega para a gente ter aí uma vantagem de apostar em futebol americano do que no futebol convencional. Falando dessa fase específica de playoffs, é um momento onde os jogos eles são isolados em horários diferentes, então só passa um jogo por vez, ao contrário, por exemplo, de campeonatos de futebol que tem 3, 4, 5 jogos do mesmo campeonato no mesmo horário. Isso dificulta para quem acompanha os jogos e para poder apostar. Na liga de futebol americano, na temporada regular, isso acontece também, existem vários jogos no mesmo horário, mas nessa fase de playoffs são jogos eliminatórios que acontecem um de cada vez, então você consegue assistir aos jogos isoladamente, prestar atenção, focar nesses jogos aí. E a liquidez, a quantidade de dinheiro que é colocada pelos apostadores nesses jogos, ela também é concentrada. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais dinheiro no mercado. Tendo mais dinheiro, mais liquidez, a gente tem mais informação e a gente tem mais possibilidade de extrair situações de valor dentro desses jogos. Então, a liquidez faz com que a Liga de Futebol Americano também seja um atrativo muito interessante para quem gosta de apostar, certo? Como eu falei para vocês, a NFL está crescendo ao redor do mundo, tá? Existe lá nos Estados Unidos também a Liga de Futebol Universitário, que é muito grande lá nos Estados Unidos, mas fora de lá não se tem tanta informação assim, né? A liga profissional, que é a NFL, é a maior liga e é nela que reside aí a grande maioria da liquidez, né, do dinheiro apostado pelas pessoas aí, então é onde gira os melhores valores, tá? Então o fato da modalidade esportiva em si tá crescendo cada vez mais e tá aparecendo para várias outras audiências do mundo, eles têm uma preocupação muito grande em fazer com que seja um esporte cada vez mais de simples entendimento, que você consiga sentar e assistir um jogo mesmo sem saber todas as regras, entender o conceito do jogo em si e poder escolher um time para torcer e poder ali aproveitar também os momentos de emoção, né, que esse esporte também traz. Então, existe uma preocupação dos organizadores da competição de que seja um campeonato aí que as pessoas se interessem e que prenda a atenção do público, tá? Então, além de ser um campeonato que está crescendo muito, de ter uma liquidez muito alta, as regras do futebol americano, que são um pouco complexas, não são difíceis de você entender ao longo do tempo. São muitas nomenclaturas, né? Diferente do futebol, onde tem ali um time de 11 jogadores que todos eles atacam, todos eles defendem, eles têm uma função específica dentro do jogo, mas não é como no futebol americano. No futebol americano existem times específicos que vão atacar, times específicos que vão defender. Então, quando o time está atacando, são 11 jogadores. Quando o time está defendendo, troca, sai aqueles 11 e entra outros 11 que são especialistas em defesa. Então, a gente tem essa dinâmica do jogo que faz com que fisicamente seja um jogo muito forte, então os jogadores têm muito vigor físico, né? Um jogo interessante de se ver, porque o jogador que entra para fazer parte do momento defensivo, ele está descansado, então ele tem condição ali de performar o seu melhor. Quando o time vai atacar, aqueles 11 saem e entram outros 11 descansados, dando outra dinâmica, dando mais velocidade para o jogo. Então,
O jogo ele é sempre muito interessante do ponto de vista de movimentação, é um jogo muito rápido, muito dinâmico, né? Então, se você não sabe as regras, é possível apostar em futebol americano? O ideal é que, obviamente, você entenda cada vez mais do esporte para poder ter mais qualidade nas apostas. Mas aí vem a grande novidade que eu quero contar para vocês, tá? Eu estou fazendo em parceria com o Bolsa de Aposta, que é uma plataforma de trading esportivo, o acompanhamento dos jogos dos playoffs da NFL lá na comunidade do Discord. Então é uma comunidade onde você acessa ali com o login e senha da plataforma do Bolsa de Aposta e você acompanha os jogos junto comigo e a gente vai conversando sobre os jogos, falando sobre as estratégias dos times, falando sobre os mercados para apostar, falando sobre eventualmente as regras do jogo ali também, explicando pra galera que não sabe. Então é um canal de comunicação direto, como se a gente estivesse dando um tutorial para você que não conhece aí direito as regras do jogo ou que quer aprender a respeito de futebol americano, ter esse contato que é 100% gratuito, é só você ter uma conta no Bolsa de Aposta que você consegue ter acesso à comunidade do Discord. O link fica aqui na descrição do vídeo para você acessar e conhecer e fazer os jogos de futebol americano junto comigo lá. Hoje, nesse sábado, já tem os 2 primeiros jogos aí dos playoffs da NFL. A gente vai ter às 18h30 e às 22 horas. Tem 2 horários aí que tem jogo. Jogos muito bacanas pra gente acompanhar também. Beleza? Então fica aí o convite para você que quer conhecer, que quer aprender, tá? Quais são os mercados mais populares que a gente tem no futebol americano? Basicamente é o seguinte, o futebol americano, ele tem a possibilidade de você trabalhar o mercado de vitória das equipes, né? Ali escolher o vencedor do jogo seco, né? Que a gente fala, o money line, que a grande maioria das plataformas costuma chamar, né? O mercado de vitória, que você escolhe o time A para vencer ou o time B para vencer. E dentro de uma bolsa esportiva você pode naturalmente, né, fazer trading esportivo, escolher para aquele time não vencer ou para aquele time vencer. Então você pode apostar contra. Essa é uma das facilidades que existem numa bolsa esportiva, no caso a bolsa de aposta, que é a plataforma que a gente utiliza aí para fazer as nossas entradas. Então o principal mercado vai ser o mercado de vitória de uma das equipes, né? O segundo mercado principal é o mercado de handicap, onde a plataforma oferece aí, né, o mercado oferece uma vantagem para o time que é menos favorito. Então é como se, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com handicap -5, é como se o time menos favorito saísse vencendo o jogo por 5 pontos. Então o time favorito, para essa aposta bater, ele teria que vencer o jogo por 6 ou mais pontos, né? Cobrindo, portanto, essa linha de handicap aí de vantagem que foi dada para o time menos favorito. Então existe a possibilidade de você conseguir um valor de retorno mais interessante nas suas apostas utilizando a modalidade de handicap, também presente aí em todas as plataformas praticamente que oferecem a possibilidade de você apostar em futebol americano. O terceiro mercado mais interessante do futebol americano é o mercado de pontos, tá? De over e under, que a gente chama, né? Aí você vai dizer quantos pontos vai ter no jogo, certo? A casa ali vai te oferecer linhas, né? Vai dizer, vai ter mais de 35, 38, 40, 42 pontos, né? E você escolhe uma linha e diz se vai ser mais ou menos do que aquela pontuação ali que a casa está oferecendo. Então vai depender bastante aí também do volume das equipes, né? Do histórico de confronto dessas equipes, de como essas equipes marcam ou tomam pontos ao longo dos jogos, né? Então, entender um pouco mais sobre o histórico dos times também ajuda bastante na hora de você realizar essas apostas aí. Por que é interessante você começar junto com um grupo, se você quer começar a realizar apostas ou fazer trading no futebol americano? É muito mais interessante você começar com a companhia de alguém que já faz isso há bastante tempo. E aqui eu tenho que falar que eu faço trading esportivo em futebol americano desde a temporada de 2019-2020, ou seja, tenho aí pelo menos 5 ou 6 temporadas já de um bom histórico, de um bom aproveitamento, trabalhando nessa modalidade, fazendo as minhas apostas, fazendo trading esportivo no futebol americano e obtendo bons resultados. Então, se você quiser acompanhar os jogos de futebol americano junto comigo lá no Discord do Bolsa de Aposta, fica aqui o convite, você vai estar fazendo os jogos com alguém que já conhece, com alguém que já entende e com certeza vai ter contato com toda a comunidade lá do Bolsa de Aposta, onde tem vários traders lá também
que já operam em futebol americano já há algumas temporadas também e tem muita experiência para poder compartilhar com a galera nova que está chegando lá e que serão todos muito bem-vindos, beleza? Então, fica aí o convite para vocês. Futebol americano em 2026 pode ser uma excelente oportunidade para você que está começando nos investimentos esportivos, aprender um pouco mais sobre o jogo e, sobretudo, aprender como apostar nas melhores oportunidades. Pode ser um caminho muito interessante e agregar muito aí no seu conhecimento de apostas esportivas também, beleza? Fica aqui o convite, então, lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade, beleza? Um grande abraço, nos vemos lá no Bolsa de Aposta para fazer os jogos de futebol americano. Valeu, até a próxima.